E chega mais para mais um episódio do nosso Pod Café. Hoje eu tô com uma convidada muito especial para falar sobre um assunto muito importante, muito necessário, a Karina Safin. Primeiro, Karina, eu quero te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, né? Compartilhar um pouco da sua vida, da sua história com as pessoas. E queria que você contasse assim, um pouquinho dos seus processos, um pouquinho da sua vida mesmo, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Eu tenho certeza que vamos amar e nos emocionar. Então, Érica, primeiro eu que vou agradecer, né? Confesso que foi difícil, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho realmente ouvindo o outro, né? Mas eu ficar nesse papel realmente é totalmente diferente pra mim, né? A não ser na terapia, né? Quando eu tô na terapia, tudo bem. Tudo bem, exatamente. Mas eu acho muito bacana, né? Eu acho que isso só mostra esse olhar sensível que você tem, né? Obrigada. Não é aquela mulher só que tá olhando pra moda, né? Mas tá aí num assunto super interessante, num assunto super delicado, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante a gente estar podendo falar aí sobre uma situação dessa, né? E poder ajudar também outras pessoas que às vezes estão passando por algo parecido ou já passaram, né? Assim, eu acho que a gente poder levar contar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, acaba ajudando outras mulheres também que estão no processo, né, de perda, de luto, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre luto, né? Sobre perdas. Então, a Karina é psicóloga, como ela já falou, e além, né, de poder falar como profissional sobre esse assunto, você vai poder falar também contando a sua experiência, né? Sim. Então, eu acho que a princípio seria interessante a gente falar um pouquinho a respeito do luto de uma forma mais abrangente, né? Então, o luto, ele abrange ali todas as perdas significativas que nós temos na vida, né? Então, é um divórcio, é uma demissão, é uma notícia assim mais chocante, como por exemplo um diagnóstico difícil, né? Então tudo isso é considerado luto, né? Então eu acho que vale a gente trabalhar essa questão do luto não só olhando para a morte, mas olhando também para a questão da perda que a gente vive, né? Viver é isso, né? A gente vive nesse equilíbrio, né? Entre ganhar e perder, né? Entre escolhas e consequências e por aí vai, né? E eu falo assim que no meu processo eu entendo que eu tive várias perdas, né? Não foi só a morte em si, né, da minha filha, mas também várias perdas ali, né? Eu iniciei, eu acho que vale a gente colocar, né, o início de tudo isso, iniciar através da vida, né, não começar pela morte, né? Com certeza. Mas eu passei por um processo, né, de tentativa para engravidar, fiquei 3 anos tentando engravidar. Não foi sabia, uma gente. ansiedade louca, né? Aí eu fiz uma cirurgia, nessa cirurgia eu retirei um foco de endometriose, retirei uns cistos na trompa, eu já estava perdendo uma das trompas, e aí eu engravidei, né? Engravidei de gêmeos, né? Foi uma gestação gemelar, e um dos bebês faleceu com 2 meses de gestação. Nossa, então uma perda, né? Exatamente. Porque então, é muito, muito forte. Já veio essa perda que impactou de uma forma muito negativa ali no andamento da gestação. Então eu passei a gestação com muito medo de perder, né, a Lorena, que era minha filha, né, que deu continuidade ali. Mas foi uma gestação tranquila, deu tudo certo e tal. No finalzinho da gestação, ela começou a entrar em sofrimento, nós tivemos que fazer uma cesárea de mais urgência. E a Lorena nasceu super saudável, né? Muito linda, saudável, né? Perfeita, né? Que era o sonho de toda mãe, né? De ter um filho com todas as suas perfeições ali, né?
E passei pelo puerpério, que não é fácil para ninguém, né? Você já tem 2 filhas, você sabe muito bem ali como é que é. Então, o puerpério, né, a gente não pode romantizar, é realmente muito difícil, né? Amamentação, né? E é uma perda também, né? Ele também eu identifico como um luto puerpério também, sim, né? Sim. Pra mulher que você era antes. Exatamente. Um luto, você perde a mulher que você era antes e aceita a nova mulher que você começou a ser ali, né? A questão do corpo, né? Tudo. Você deixa a pessoa, a Érica ficou pra trás, a Érica antes da Júlia e da Luísa, né? Exatamente. Tudo que a gente vive ali no puerpério que não é nada fácil, né? Essa privação do sono, a amamentação, né? Eu lembro quando eu estava amamentando a Lorena, deu um buraco no meu peito. Ela mamava sangue. Total, Então, é um sacrifício muito grande, né? Mas foi tudo como todas as mães ali que têm um percorrer ali num desenvolvimento ali normal. Com 9 meses de idade, a Lorena passou a ter crises convulsivas, né? E eram crises difíceis, muito difíceis. Isso que eu ia te perguntar, foi assim, do nada ela começou a ter crise? Ela estava brincando numa piscininha e de repente ela caiu e começou a dar crise, bateu a cabeça e nós achamos que ela tivesse dado a crise porque ela tinha batido a cabeça, mas foi o contrário, ela bateu a cabeça. Ela deu a crise e acabou batendo a cabecinha. E nós fomos correndo com ela para Juiz de Fora, aquela coisa toda, né? Mas foi uma crise convulsiva. Mas achamos que fosse uma crise como qualquer outra, talvez por febre. Isso que eu ia perguntar, se ela tinha tido alguma febre, alguma coisa assim? E ela tinha tomado a vacina da febre amarela na época e tal. Mas logo em seguida ela teve uma outra crise que durou 4 horas e meia. A segunda? Foi uma loucura. E aí ela foi internada, foi pra UTI, ficou lá na UTI um tempo. Meu Deus do céu. E aí começou uma luta, né? A gente começou a viver uma luta constante, né? Mas aí nesse dia que ela deu essa crise, vocês já começaram a investigar o que ela tinha? Sim, aí nós percebemos que era uma crise totalmente atípica, né? Não tinha como uma criança dar uma crise de 4 horas e meia, né? Com essa crise de tanta dificuldade ali para controle, né? E ela retornou dessa crise totalmente diferente, né? Então ela já começa a perder algumas habilidades que ela já tinha adquirido. Então, nós começamos a investigar, mas, assim, os médicos não sabiam, né? Então, foi uma luta, né, para conseguir chegar realmente a fechar um diagnóstico. E os médicos que eu ia para Juiz de Fora realmente não conseguiram, não deu certo, e ela passava da crise todos os dias. Meu Deus, todo dia? Todos os dias era uma crise ali, às vezes uma crise mais branda, outra umas crises mais fortes, mas eram diárias. E aí nós começamos a ter uma vida muito difícil, Nossa, né? Com gente, muitas dificuldades mesmo. Até que eu conheci um médico, né, no Rio, que foi um médico, a primeira consulta ele ficou 3 horas e meia com a gente. Imagina. Então, né, nesse mesmo dia, ele já deu um diagnóstico clínico, né, que seria a síndrome de Dravet, que é uma síndrome epilética de origem genética. Isso que eu ia te perguntar, se era grave genética. E rara, né? Era genético. Mas faltava fechar o diagnóstico, era um exame que a gente precisaria fazer, né? O exame era muito caro, né? E eu, pesquisando na internet, eu consegui encontrar a Fundação Síndrome de Dravet. Olha, né? Que legal. E essa fundação, ela fazia esse exame de forma gratuita. E aí foi feito o exame da Lorena no Hospital de Madrid, na Espanha. Gente! Aí foi lá que nós conseguimos esse diagnóstico, né? E aí veio o diagnóstico fechado, que era a síndrome de Dravet. E aí foi um luto enorme, né? Saber que... Quando fechou o diagnóstico, outro luto. Porque aí, assim, a gente perde todas aquelas expectativas, né? De que você vai ter um filho que vai ter um desenvolvimento saudável, né? Então, a gente acaba tendo que lidar
com todo esse processo aí, né? Mas me explica mais um pouquinho dessa síndrome, tipo, ela não tem cura, não. Quando o médico te deu o diagnóstico, o que ele falou pra você? E a partir de agora, o que vai acontecer? E aí ele falou, né, que assim, era uma síndrome que trazia muita resistência à medicação. Então, nenhuma medicação conseguia impedir as crises. Meu Deus, né? Do céu. Então, principalmente se tivesse uma febre, se tivesse se ela, por exemplo, se ela fosse no pula-pula, né? Então, assim, movimentos muito exagerados ali. Então, era muito provável, né, de ter crises. Então, era e como tinha essa dificuldade da medicação impedir as crises, a cada crise que ela dava, ela às vezes tinha uma regressão, né? Entendi. Então, assim, era uma criança esperta, né, inteligente, inteligentíssima, né? Mas ela ia perdendo, né? E a expectativa de vida, como é que seria? O que ele te falou sobre isso? Sim, aí o médico, assim, a gente ficava muito assustado toda vez que a gente ia lá, né? Porque ele falava que o prognóstico era muito ruim, né? Que não sabia. Nossa, que, caramba, assim, como é uma síndrome muito rara, né? Então, assim, ele não tinha tantos casos para poder falar. Igual aconteceu comigo também. Exatamente. Então, assim... Era mais pela literatura, né, que as pessoas falavam. Na literatura, fala que aconteceu isso uma vez. Era assim, só na literatura, não tinha pessoas. Assim. Então, ele não sabia falar, né? Então, era uma incógnita pra gente e pra ele também. Então, a gente teve que conviver com isso, né? Com todo esse processo. Aí foi muito difícil, assim, foi muito difícil ter que lidar com esse diagnóstico, sabendo que era um prognóstico muito ruim. Nós perdemos ali, né? Perdemos uma vida social. Nossa, a gente não podia ir para lugar nenhum, porque a qualquer momento ela podia ter uma crise. Até para fazer festinha de aniversário, né? Eu fazia festinha muito particular, né? Porque a qualquer momento ela podia dar as crises. Então nós vivemos ali momentos de muita tensão, né? Às vezes eu acordava de madrugada com ela dando crises. Nossa, né? meu Deus! Era muito difícil. Isso ela tinha o quê? 1 ano? Ela começou com 9 meses. E quando você né? fechou o diagnóstico? Aí era um ano e meio, mais ou menos, né? Ou até por aí, 1 ano e meio mais ou menos que a gente fechou esse diagnóstico. Mas a gente já vivia isso, né? E ela tinha uma privação de sono muito grande. Ela não dormia. Eu passei 3 anos e meio sem saber o que era dormir. Ela não dormia uma hora inteira, né? Nossa. Então ela acordava a noite inteira. Nossa, né? meu Deus, eu acho que eu não consigo me imaginar assim. Foi muito... Porque eu sou muito ansiosa e talvez neurótica, assim, sabe? Alimentou toda a ansiedade do mundo pra gente, né? Então, nós tivemos que viver realmente, tivemos que largar a mão de tudo, né? E ficamos muito focados nesse bem-estar dela. A gente iria iniciar um processo, né, para ela começar a fazer uso do óleo da cannabis, né? Só que naquela época não era prescrito ainda, né? Então, a gente tinha que entrar na justiça e a medicação era caríssima. Um vidrinho acho que era 2, 3 mil reais, né, para 1 mês. Então era muito inviável, né? Mas a gente estava tentando entrar entrar com o processo, né? E o médico me deu muita esperança. Ele falou que talvez com o óleo da cannabis ela pudesse ter uma vida até normal. Olha, assim, né? Então a gente, né? Nós corremos muito atrás. Cheio de esperança, né? Cheio de esperanças, né? Então, assim, nós tivemos que lidar com isso, com essas perdas. Eu me lembro que uma das crises que ela deu, ela perdeu o movimento de mastigar, aí nós tivemos que ir para fono para poder voltar. Então, assim, era muito complicado você ver essa regressão, né? Então, você tem uma filha que está num desenvolvimento bom e, de repente, ela começa a regredir. Nossa, isso é um luto enorme. É um luto enorme. Né? Então, para uma mãe, gente, nossa... não sei. Porque assim, a gente não espera que um filho tenha algum tipo de necessidade especial, né? A gente sonha com aquela criança que vai ter um desenvolvimento saudável, claro, né? Ser feliz, que possa correr, brincar, pular, né? Exatamente.
Então nós passamos por todos esses lutos aí, né? Até que quando a Lorena tinha 3 anos e meio, né? Nesse ano, ela começou a... Parece que a imunidade dela caiu, ela teve pneumonia umas 2 ou 3 vezes no ano. E aí em outubro, ela começou a realmente a ficar mais debilitada, ficou prostrada. E aí, nessa fase, né, eu resolvi fazer uns exames no pronto-socorro aqui em São João mesmo. E o médico falou assim, olha, vai correndo para Juiz de Fora, que ela tá com uma infecção gravíssima, né? Então ela estava com sepsemia. Nossa, então não foi nada da... Não, ela teve uma sepse. Só que como ela tomava anticonvulsivante, para eles sedarem ela, precisou de muita medicação. Nossa. Né? Então ela teve uma parada cardíaca. Né? Ela morreu no dia 16 de outubro de 2014. Né? Então ela não foi exatamente da síndrome? Não foi da síndrome. Porque eu ia perguntar se foi alguma coisa relacionada com a síndrome. Não. Ela estava muito suscetível a doenças respiratórias naquele último ano, então deu essas pneumonias, ela já tinha tomado antibiótico, então tudo dificultou. Aí ela foi para UTI, ficou entubada, sedada, né, em estado grave, e no 5º dia ela veio a falecer. Nossa, gente. E aí, né, você já sabe, o mundo cai, o mundo né? cai, assim, e eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu acho que eu tava grávida da Júlia. Foi em outubro de 2014, eu tava grávida da Júlia. Tinha acabado de saber que tava grávida. Aquilo acabou comigo de uma forma, eu acho que a cidade inteira chorou com você. Acho que, assim, quando uma mãe perde um filho, né, eu acho que todo mundo, inteira, né, eu acho mexe que, com todo que chorou, mesmo que já, né, já tem 8, vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos já. Mas até hoje, né, assim, a gente fica mexida com essa história, porque a gente sempre quer que as coisas se resolvam da melhor forma, né? Sim, a gente não imagina que vai chegar nesse ponto, né? Eu acho que esse é um erro nosso, né? Porque a morte existe, né? E tá aí, né? Eu tenho muita dificuldade, de ser bem sincera. Sim. Eu acho que essa dificuldade é do ser humano. É de todo mundo, né? Olhar pra morte. Mas, e aí, né, eu acho que esse primeiro momento, né, que é quando a gente entra em contato com a notícia, né? Nossa, até arrepio. Vem aí né, psicologizando um pouquinho, né, falando um pouquinho das fases do luto. Essa primeira fase é a fase da negação, né? Tem uma autora, Kubler-Ross, que fala das fases do luto dessa forma, né? Então, esse primeiro momento, eu acreditava que aquilo não estava acontecendo, né? Eu me lembro quando o médico chamou a gente para ir lá, né? E quando nós chegamos, ela tinha acabado de falecer, né? E eu fui lá para vê-la. Então, aquilo ali parecia que aquela cena não era real, né? Não estava acontecendo. Então, a sensação que eu tinha é de que a qualquer momento eu ia acordar e que tudo ia voltar ao normal, né? Então, essa fase da negação é quando a gente tem esse choque inicial. Um pesadelo, né? Estou dentro de um pesadelo e quero sair. Então, mas você não consegue sair. Exatamente. Né? E depois vai tendo outras fases, né? Em seguida vem essa fase da raiva, né? Eu tinha raiva de mim, né? Eu tinha raiva de mim por eu não ter impedido essa situação, né? Por eu não ter... por eu não ter feito mais do que eu deveria ter feito, né? Culpada, aquela né? sensação da culpa, a mãe já né? se culpa por tudo, Exatamente. né? Exatamente. Eu sentia raiva dos médicos, né? Eu falei assim, por que entubou? Será que precisaria de entubar, né? Dos médicos, porque naquela semana que ela morreu, eu levei ela em 2 médicos. E os médicos não perceberam a gravidade da situação. Então, eu tive raiva, né? Hoje eu vejo, assim, não é culpa de ninguém, né? Eu fiz o que eu pude fazer da melhor forma possível, mas essa raiva ela precisa ser acolhida, né? Eu acho que é muito importante aí. Depois vem a barganha, né? A barganha é quando você faz uma negociação ali, né? Geralmente a gente faz essa negociação com Deus, né?
Eu nunca tive religião, né? Eu sou considerada agnóstica. E eu me lembro que era uma dor tão grande que eu senti uma necessidade de buscar uma religião. E aí eu fui, né? Foi muito importante para mim. Eu acreditava que talvez se eu encontrasse meios de me comunicar com Deus, que talvez a minha dor seria minimizada, né? Me trouxe um conforto, né? Assim, eu fui muito bem acolhida, eu fui amparada, né? E foi muito importante para mim. Eu continuo sendo agnóstica, eu não continuo sem religião, mas eu percebo como que foi bom, né? Eu me lembro até de uma entrevista que eu vi, né, da Raquel de Queiroz, que ela também perdeu uma filha, e ela falou assim, foi tão ruim eu saber que eu não tinha fé, porque eu não tinha em que me apegar, né? Então, aquilo assim, eu me identifiquei muito com aquela fala, né? E aí eu fiquei nesse processo, foi muito importante, foi assim, acolhedor para mim, mas depois eu voltei aí um pouco à minha essência. Depois vem a fase da depressão, né? Que é uma fase ali de sofrimento intenso, de sofrimento profundo. É como se a gente não conseguisse sair daquela realidade, né? Eu me lembro que eu fiquei um pouco isolada, né? Tem sentido, né, nas coisas, Exatamente. Nada tem sentido, não tem... E eu ficava pensando, gente, o que vai ser da minha vida agora? Assim, nada mais faz sentido. E às vezes existem alguns impedimentos do luto, né? E eu percebo que eu vivi como se fosse uma lacuna ali, né? Que meio que me impediu de eu viver um pouco o meu luto. Primeiro foi ter que voltar a trabalhar, né? Isso para mim foi muito difícil. Nossa, imagina. Então, assim, o mundo, ele não parou para eu poder juntar meus caquinhos e poder voltar à vida, né? Então, uma semana depois eu estava trabalhando e aquilo não fazia sentido para mim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E eu, como psicóloga, eu tento que acolher a dor do outro. Mas a minha dor, ela estava gritando dentro de mim, né? E eu não tinha quem acolhesse aquela dor, né? Uma coisa que eu falo, né? Na época eu não fiz terapia, mas eu não façam isso jamais, porque a terapia é fundamental. É fundamental. Eu fiz também terapia. Né? Inclusive, acho que eu tô precisando voltar. Volte, porque é muito bom. De vez em quando eu preciso voltar, sabe? Parece que a cabeça da gente vai saindo do nosso centro, sabe? Sim. Eu não sei... E quando a gente vive momentos ali, né, de dor profunda, dividir com alguém, né, ter alguém que te confirme, que te ampare, que te dê uma sustentação, isso faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Então, eu voltei a trabalhar, então foi muito difícil esse processo. E ao mesmo tempo, eu não queria entrar em contato com esse luto de jeito nenhum, né? Eu não queria viver aquele luto. Então, uma semana depois, eu estava no consultório do meu médico lá em Juiz de Fora. Falei assim, doutor, eu quero engravidar urgente, né? Eu quero ter um filho rápido. Né? E aí ele entrou na minha onda e nós começamos o processo de tentar engravidar. Isso é fugir do luto, né? Isso não é saudável, lógico, né? O mais saudável é a gente poder dar a oportunidade do sofrimento, né? Eu tinha permissão, esse sofrimento, né? Dar essa permissão para sofrer, né? Porque esse é o momento de sofrer. Mas eu não dei essa chance para mim, né? Então eu queria colocar alguma coisa naquele lugar, né? Porque o vazio era muito grande. Mas eu acho que a gente tende a colocar coisas no lugar. Sim, a gente tende a fazer isso, né? Mas não é saudável. Não né? Eu acho que tentar viver esse processo, viver o luto, eu acho que é a melhor forma. E aí eu entrei em outra luta, que foi a tentativa de engravidar, né? Eu já tinha 39 anos nessa época, já não era mais nova, né? Com grandes dificuldades ali. E aí eu fiz vários tratamentos para engravidar, inclusive uma fertilização. Meus óvulos já não eram de boa qualidade, então assim, a fertilização você vai lá, investe 20 mil reais em meia hora, é tudo por água abaixo, né? Então hoje assim,
comentário à parte, mas hoje virou um comércio, né? Então eu decidi não fazer mais, né, fertilização, porque foi uma frustração enorme e o meu tempo estava acabando, né? O tempo estava passando e os meus recursos eles estavam escassos, né? Então eu já não sabia o que eu faria ali, né? Não, porque eu ia falar dessa necessidade de que a gente tem como mãe, né? Sim. De dar amor. Sim. Né? Porque Sim. eu não sei, eu acho que quando eu perdi a Lívia, parecia que tava faltando alguma coisa na minha casa. Sim. E olha que eu não cheguei a conviver com ela. Sim. Então quando eu cheguei em casa, né, sem bebê, eu não sei, pode ser loucura da minha cabeça mesmo, né? Mas eu achava que tava faltando alguém, sabe? Eu não conseguia entender que era eu, Maurício e a Júlia. Não, eu tava esperando por mais alguém. Cadê? Sabe? Então eu fiquei muito tempo com essa vazio dentro de mim. E imagino, né? Você que perdeu, que você conviveu com a Lorena, você deu amor em você, filha, né? única filha. E na minha época também o que aconteceu, eu acho que a Júlia também foi muito prejudicada. Porque eu parei na minha vida pra viver todo o meu processo também. E a Júlia... Mas não tinha como fazer diferente. A Júlia não, coitada, eu acho que ela não entendeu, sabe? Eu não conseguia, eu olhava pra Júlia e chorava, sabe? Eu tentava ficar com ela, mas eu não tava bem, então também... E também esse olhar aí de acolher essa dor, né? Porque, assim, tinha uma outra criança, mas ao mesmo tempo tinha uma dor enorme. Dentro, né? Eu olhava pra Júlia e só sabia chorar também, assim. Então, é também respeitar isso. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente poder dar voz ao nosso sofrimento. Porque muitas vezes o que a gente faz é isso aí, a gente se culpa, a gente se culpa, a gente acredita que não foi poderia ter feito diferente, poderia ter... Eu penso muitas vezes assim, né? Eu tô falando da minha perda também, mas eu nem introduzi, mas eu também perdi, né? Não como a Karina, mas eu perdi... Também tinha uma síndrome genética, que era a Lívia, só que ela nasceu e faleceu. Mas em breve eu vou contar a história toda pra vocês, só pra colocar o pessoal aqui nesse assunto. Então eu também sofri o luto. Um luto, e o meu luto começou exatamente no dia do diagnóstico, né? Que foi, eu nunca vou esquecer, dia 3 de julho de 2018, foi quando o médico falou, olha, provavelmente alguma síndrome. Eu ainda perguntei, é Down? Porque naquele momento tudo que eu queria que fosse Down. Sim, né? É Down? Me fala. Ele, não, provavelmente não é Down, é algum outro tipo de síndrome, porque ele é muito mal formado. Eram muitas malformações, assim, que ele viu no ultrassom. E aí começou todo esse meu processo também de esperar pela morte, né? Então eu fiquei 2 meses e meio esperando a morte chegar na minha casa. Nossa, é muito sofrimento. É muito sofrimento, assim. Eu ficava imaginando como... Eu falava assim, eu não quero... a louca, né? Pensando, eu não quero que a morte entre na minha casa. Eu não quero que ela venha me visitar durante a noite, sabe? Eu ficava pensando milhares de coisas, assim. E eu pedia a Deus para que não fosse na minha casa, que fosse tranquilo, que eu não sabia como ia acontecer, sabe? Eu ficava projetando 1000 coisas mentalmente de como iria acontecer. Sim. Que era uma parte de mim que estaria morrendo, né? Sim. Literalmente. Toda uma expectativa, né? Toda uma espera, né? E de repente tudo muda, né? Tudo assim, muda, não, assim, eu fui feliz fazer ultrassom, né? Vou lá, ver meu bebê e tal. De repente eu saí de lá com o diagnóstico de que ela não sobreviveria. Provavelmente ela não sobreviveria. Claro que demorou muito tempo também pra gente fechar o diagnóstico, a gente teve que fazer exames genéticos em Belo Horizonte, enfim. Mas foi assim, né? E eu acho que isso, o maior trauma que ficou disso, eu acho, pra mim, foi de achar que vai acontecer isso a qualquer momento. Então a minha ansiedade hoje, o que eu mais luto com isso mentalmente, eu tô sempre meio que esperando uma notícia ruim. Sim. Como me pegou muito de surpresa, num momento muito feliz da minha vida, tudo eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Sim.
sabe? É como se você estivesse continuando repetindo, né, o que você viveu lá atrás, né? Esqueceu de atualizar, né? Não tem como a gente passar por um processo de dor e de sofrimento e a gente continuar sendo a mesma pessoa. Não tem. Né? Isso eu acho que é praticamente impossível, né? Eu acho que eu tenho esse olhar, assim, de que tudo isso traz um aprendizado muito grande pra gente, né? E assim, esse período que eu fiquei, né, com essa lacuna de não entrar em contato, foi muito desgastante, porque eu não queria entrar em contato com esse luto, eu ficava numa busca incessante de engravidar, eu já não conseguia mais. Quanto tempo você tentou né? engravidar depois? Eu fiquei nesse 1 ano, né, até o Amin chegar nessa busca, né, de preencher esse vazio, né, que você falou. Até que os recursos eles foram sendo esgotados e eu me abri para adoção. Né? Legal. Nós fizemos o cadastro de adoção e apareceu uma situação, né, que o Amin estava na barriga, né, ainda da mãe dele e eu fiquei com muito medo. Nossa, né? imagina. Fiquei com muito medo de aceitar essa criança, né? Eu não sabia, eu tinha medos, muitos medos. E eu me lembro que meu marido falou comigo, mas quais são seus medos? Aí eu falei assim, eu tenho medo da mãe querer a criança de volta, né? Esse é outra perda, né? Exatamente. E aí ele falou, eu falei assim, esse medo eu também tenho. E o outro é de que venha uma outra criança com deficiência, né? Porque eu não aguentava mais exausta, né? Não, claro. Passar por mais uma situação atípica, né? E aí meu marido falou assim, não, pode vir sem cabeça, sem pé, sem mão. É nosso. Que gracinha ele, gente. E aí, isso foi na quarta-feira à noite. Ele nasceu na sexta. Nossa! Eu só tive a quinta pra fazer o enxoval. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Mas é bom que movimenta a vida, né? Dá aquele movimento bom, assim, né? Foi uma loucura. E aí, o Amin chegou, né? No dia, né? Coincidência ou não, foi no mesmo dia da morte da Lorena. Nossa, gente, eu arrepio. 1 ano depois, exatamente 1 ano depois. Num ano você estava sofrendo o luto, a morte, e no outro ano você estava recebendo o seu presente, né? Exatamente. Que é um presente. E assim, ele veio para mim na primeira hora de vida, né? E eu amamentei. Gente, eu fiz a relactação e amamentei ele no peito. E foi assim, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência única, mas foi confuso. Imagino. Foi muito confuso. Imagino, gente, é muita coisa na nossa cabeça para administrar, exatamente. Né? Então, assim, eu colocava ele no meu peito e às vezes eu chamava ele de princesa. Olha só. Nossa! Eu sonhava que eu estava dando mamar pra Lorena. Então, assim, foi muito confuso. E aí eu comecei, eu mesma, falei assim, gente, o que tá acontecendo comigo, né? E eu, assim, o fato de eu ser psicóloga, isso me ajuda nesse processo, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu tô concretizando esse luto, né? Porque eu tive que tirar as fotos da Lorena, do quartinho dela, eu tive que tirar aquela cortininha com florzinha, aquela coisa toda. E eu tive que dar lugar a ele. Ainda bem que veio um menino, né? Não, Deus sabe todas as coisas, gente. Olha só. E aí, incrível. Eu comecei a perceber que eu estava, que aquele era o momento, né? De dar lugar ao novo, né? De me despedir, né? Dela e poder receber o Amin. Então, isso durou alguns meses. Mas depois eu consegui trabalhar isso, acolher esse sentimento, porque a gente tem que acolher esse sentimento também, né? E aí eu comecei depois a pensar, né? Aí vem a última fase do luto, que é a fase da aceitação, né? É quando a gente olha para toda essa história e a gente vê um sentido nela, né? Eu não vivi isso em vão, né? Eu não vivi isso à toa. Sim, concordo. Isso tem uma função na minha vida. E na dela também, na da Lorena também. Com certeza.
E assim, hoje eu vejo, né, eu fiquei pensando, o que essa história trouxe para mim, né? E eu comecei a perceber a minha capacidade de superação, né? Gente, eu consegui sobreviver a isso, né? Eu olhei também para a morte. A morte, né? Então, olhar para a morte faz com que a gente viva a nossa vida de uma forma diferente, né? Então, eu comecei a perceber que a morte existe de fato, ela acontece, ela chega, né? Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Exatamente. Será que eu estou dando valor ao meu aqui e agora? Será que eu consigo ficar ali com meu filho de fato? Né? Nossa, Então, tudo isso que eu vivi fez com que eu olhasse para a vida com esse olhar, né? De me importar mais com o meu aqui e agora. Com certeza. Né? De me importar mais com aquele momento ali. Aquele momento é único, né? Se eu tô ali com o meu filho brincando, aquilo não vai acontecer nunca mais na vida, né? É o único momento que eu tenho com ele ali, naquele momento, né? Então eu tenho que fazer com que esse momento melhor seja que você pode, né? especial, né? Então, assim, eu encontrei sentido no meu sofrimento e foi o que me fez superar o luto, né? Olhar para o luto com outro olhar, né? Quando a gente encontra um sentido na dor, né? Olhar para a dor além da dor, né? Olhar para a dor como um aprendizado, como um processo de crescimento. E hoje, assim, eu sou muito grata, né? A tudo que eu vivi. Ai, não repara não, tá? Hoje eu sou muito grata a tudo que eu vivi, porque eu me tornei uma pessoa melhor a partir disso, né? Então, eu sou quem eu sou hoje graças a essa experiência que eu passei, né? E eu tenho certeza que você também. Olha assim, né? Eu tento... Na verdade, eu talvez também tenha chegado nesse ponto de aceitação, de olhar com carinho pra minha história, sabe? E um pouco desse podcast, desse bate-papo, é justamente tentar ajudar mesmo, sabe? Com a minha história, com a história de outras pessoas, como a sua, né? Tentar trazer um pouco de conforto, sabe? Pra quem tá passando, assim, por algum momento ruim. Porque quando eu tava passando, não sei se aconteceu isso com você, mas eu buscava muito isso na internet. Sim. Eu buscava muito histórias primeiro, de pessoas que passaram pelo mesmo que eu quase não achava. E de pessoas que superaram, de pessoas que conseguiram, né, superar o luto mesmo, de pessoas que passaram por alguma coisa parecida com a minha, pra gente poder se identificar e a gente conseguir força para continuar o processo. Porque depois que passa o processo, a gente olha com carinho, mas durante o processo, assim, eu lembro de falar com o Maurício que eu me sentia, parecia que eu tava me afogando, sabe? Eu me via num mar, parecia que eu tava me afogando, que eu não ia conseguir sobreviver, que aqueles problemas, o que tava acontecendo, tava acabando comigo, e eu não conseguia nem respirar. E eu não conseguia enxergar a borda da piscina, do lugar que eu tava. É como se aquilo fosse se perpetuar, né? E que não tinha mais uma luz, né? Entendeu? Exatamente. E nesses dias de desespero total que eu passava dentro de casa, né? Esperando pela morte da minha filha, eu ficava na internet procurando situações. Então, assim... sentir pertencente, né, Érica? Assim, a gente poder saber que existem outras pessoas que entendem a gente, exatamente, né? Que passaram por coisas semelhantes, que conseguiram de alguma forma, né, dar um sentido, igual você falou, na vida depois. Sim. Eu me lembro que eu entrei para um grupo na época de mães com crianças com síndrome de Dravet, né? E aquilo me trazia uma sensação de que, nossa, eu não estou sozinha nessa luta, né? Existem outras mães que estão passando por esse mesmo processo. Isso, de uma certa forma, acolhia, né? Não diminuía o sofrimento, mas trazia uma sensação de pertencimento, de acolhimento, né? Eu acho que isso é importante, né? E tem muitas mães também hoje em dia, né? O
Karina, que às vezes não estão passando pelo que você passou com uma síndrome tão grave, mas muitas mães de autistas, sim, muitas mães de crianças realmente atípicas, né, que não é uma vida fácil. Sim. Isso aí você também viveu, né, muito, e você pode às vezes até ajudar mães que estão passando por isso, né, com outros tipos de síndrome que a gente nem sabe, síndromes que a gente nem imagina, né? A síndrome da Lívia eu nunca tinha ouvido falar, a síndrome de Dravet eu também nunca tinha ouvido falar. Sim. Então hoje em dia tem muitas mulheres que são verdadeiras guerreiras. Nossa. Que lutam todos os dias com seus filhos atípicos, e essas mulheres precisam ser acolhidas. Sim. Porque às vezes a gente só vê a criança, né? Claro que precisa de todo o apoio, óbvio, mas aquela mãe também precisa ser acolhida. Sim. Imagina o cansaço, imagina a exaustão, né? Nossa, eu me lembro que a Lorena, ela era muito pesada, né? E eu muitas vezes eu tinha que carregá-la na rua. Às vezes eu ia na rua com ela dava crise na rua. Nossa, gente. E eu me deu uma bela de uma lordose, né, na coluna. Então, eu me lembro que quem me conheceu na época via, né, nas minhas feições, né, o sofrimento que eu estava vivendo. Sim. Né? Uhum. Eu não dormia, então eu tinha muitas olheiras, eu emagreci muito naquela época. Então, assim, é uma luta, né, que eu, você e muitas mães passam, né, de estar vivendo um sofrimento, e que às vezes a gente tenta não encarar essa situação, né? Às vezes a gente, né, isso que a gente está fazendo aqui, né, de trazer para uma rede social, né, um sofrimento, né, isso não acontece. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver o oba-oba. Oba-oba, né? exatamente. É tudo muito lindo. Tudo muito lindo, maravilhoso. Né? A vida de Instagram é tudo perfeito. É isso aí. Minha rede de apoio na época não foi muito grande, né? Eu não tinha pessoas assim para me ajudar muito, né? Cada um tinha a sua vida, né? Não tinha ninguém disponível, né? Então, foi muito difícil, assim, passar por tudo sozinha, né? Então, era eu e meu marido. Eu me lembro que a gente não dormia, nós combinamos, um dia ele dormia, outro dia eu dormia. Eu me lembro uma vez que eu fechei os olhos, parecia que eu tinha só piscado. Eu acordei e, assim, já estava de manhã, né? Então, assim, foi nas primeiras vezes que a gente começou a fazer o revezamento. Então, eu não dormia, assim, foram 3 anos e meio sem dormir, literalmente sem dormir. Então, é uma luta muito sozinha, e ninguém queria ficar com a Lorena porque tinha medo, né? Eu entendo isso, né? Tinha medo de que ela desse uma crise, aquela coisa toda. Então, eram pouquíssimas pessoas que realmente ficavam um pouquinho com a Lorena. Então, eu não tinha essa experiência de passar, por exemplo, uma tarde. Nossa. Né? Então, era muito difícil. Então, eu imagino, né, quantas mães passam por isso, né? Quantas mães passam e sobrevivem. Né? Então, é isso. Nossa, assim, eu tô realmente, que papo maravilhoso, construtivo e necessário, né? Sim. Nas nossas vidas e na vida de tantas mulheres. Sim. E se você tá passando por isso, ou já passou, saiba que você não tá sozinha. E é muito importante a gente procurar, né, Karina, agora vendo pelo lado do psicólogo, ajuda da terapia. Nossa, é muito importante para você conseguir, pra gente conseguir superar. Eu fiz terapia também durante muito tempo, mas estou pensando seriamente em voltar, porque é o que eu te falei, sabe? A gente acaba tanta correria também e fica um resquício, né? Não fica. Sim. A gente carrega com a gente, né? Sim. E é isso. Eu tô assim. Muito feliz mesmo pelo nosso bate-papo, muito feliz em saber dessa história, me identifiquei também um pouco, né, em várias coisas que você falou, eu consegui me enxergar, né, e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado compartilhar essa história com a gente. Eu acredito espero que ajude, né, realmente mulheres. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada!